Ok, gravando, né? Show de bola, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo compromisso. Daqui a pouco chega mais gente e a gente vai começar a falar de um tema extremamente importante Bem, para conheço, né? as empresas, para todas as empresas, independente do tamanho, que é a reforma tributária, né? E antes da gente começar aí, vou compartilhar a tela aqui. Ele está pondo papel, né? Pronto, acho que vocês já estão vendo ali a nossa tela No que inicial, vem. porém, a gente vai começar aqui devagarzinho, primeiro falando um pouco aí da empresa, né? A gente vai falar um pouquinho da empresa, a gente vai se apresentar. O negócio BIP1, né? Por que que a gente vai falar da empresa BIP1? Porque a BIP1 e a Gomes Contabilidade está trazendo esse evento para os empresários em parceria aí com a OMIE, nossa parceira, grande parceira aí. Por quê? Porque a gente está no dia a dia dos empresários com uma gama de serviços aí, seja BPO financeiro, contabilidade, consultoria, mentoria, CFO as Service. Ou seja, esse evento aqui é para pessoas que estão aqui no nosso ecossistema, clientes BP1 e clientes Gomes Contabilidade. Vou falar um pouquinho sobre a BP1, depois o Gustavo pode complementar, né? Eu e o Gustavo decidimos fundar a BP1 em 2025, após aí um bate-papo e a gente entender que a sinergia, né, que a gente podia criar para poder trazer soluções aí para os negócios seria muito grande, porque a gente já trabalhou no passado juntos, né? A gente trabalhou ali é, em grandes empresas multinacionais juntos. Fizemos grandes projetos, né? Projetos tanto de contabilidade quanto projetos tributários. A gente vai explicar rapidinho ali depois no nosso currículo. E aí a gente viu que existe uma necessidade muito grande de ter mais gestão, né? Seja gestão financeira, seja gestão contábil, tributária. E aí, com a nossa experiência, a gente decidiu, né, dar esse passo aí e atender muita gente, né, Gustavo? É isso aí. Parece que você está sem som, Gustavo. Você Estão me ouvindo? faz um teste aí. Tá me ouvindo? Aqui o áudio está funcionando. A Aline falou que tá ok. Acho que vocês estão me escutando. Né? Eu vou pedir só a gentileza que Tá vocês que mudo estão com o ainda. microfone aberto feche, só para não ficar Não tá trocando a aparecendo o tela aqui. teu microfone ali. Tá vendo? Tá vendo bem carne. O Cleiton, se puder também pôr o mudo Faz o nos teste, Gustavo. convidados. Qualquer coisa, você sai e entra de novo. Enquanto você vai testando aí, você vai tentando falar, eu vou Tá, eu batendo um vou papo aí, sair tá e bom? voltar. Pessoal que já chegou, Mostrou o som. o Alessio falou que estava tudo bem. Quem mais chegar aí vai colocando no chat se tá ouvindo a gente, se qual que é a cidade que você está, qual cidade você fala, para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês também. E aí eu vou fazer uma mini apresentação minha aqui, enquanto o Gustavo vai ajustando o áudio dele. E, e aí vocês colocam, né? Se vocês já conhecem a gente, se vocês já estiveram em outros eventos nossos aí também que a gente fez, com esse grupo aqui seleto de empresários, tá? Bora lá. Quem que é o Cleiton Gomes, né? O que que eu faço primeiramente, né? O que que eu faço? Não é quem eu sou, o que eu faço hoje. Hoje eu sou contador, com mais de 25 anos aí em contabilidade e impostos, né, na área tributária. Nesse tempo aí, mais de 15 anos, né, atendendo empresas de diversos Cleiton, portes, você né, desde a consegue microempresa, colocar no mudo? a empresa pequenininha ali, até a empresa de grande porte, empresas multinacionais, empresas que faturam aí bilhões.
tá? Nesse tempo todo, a gente também trabalhou com otimizações de processos, conformidade e também recuperação de impostos, ou seja, monetizar uma grana ali para as empresas, né? Fazer uma empresa pegar um ativo tributário que ela tem e transformar aquilo ali em dinheiro de fato. E nessa jornada, eu entendi que eu precisava conhecer mais de pessoas, não só de impostos, contabilidade. Então, eu tenho algumas formações ali muito importantes para mim, tá? Como pessoa, principalmente, mas que na parte de liderança e negócios me fez uma pessoa diferente, um profissional diferente, que é tanto entender de perfil comportamental, coaching e inteligência emocional, tá? São ferramentas fundamentais para que a gente possa aplicar nos negócios aí, tá? É, eu acho que o Gustavo já tá ok. Tenta agora, Gustavo. Se eu tira, desmuta ele. Tá me ouvindo? Que acho que as pessoas estão me ouvindo. Eu te mandei no Deixa eu ver chat. se sou eu que não tô ouvindo aqui. Acho que o pessoal deve estar ouvindo. Talvez sou É, eu que. só você não me escuta. Ah, mas pode dar andamento aí. Tá bom, então vou tomar a palavra aqui. Eu vou também escrever uma mensagem aqui, ó, para você mutar o convidado Manuel. A gente está ouvindo ruídos ali. Só que você é administrador. Vamos lá, pessoal. Quem sou eu, né? Eu, assim como o Clayton, a minha escola profissional é na área de finanças, né? Então eu iniciei a minha carreira financeira desde o colegial. Então fui fazer colegial técnico em contabilidade e administração, né? Tinha um sonho em ser auditor como carreira, né, profissional. E ali eu ingressei, né? Passei em dois processos ali de Big Four, na época eram Big Five, mas trabalhei 10 anos na Deloitte. Depois eu decidi mudar ao lado da mesa, fui trabalhar como executivo em finanças em grandes empresas como Nestlé, Cofco, e na Cofco eu tive a felicidade aí de encontrar o Clayton na jornada, né? A gente se tornou amigos, antes éramos excelentes colegas de trabalho, a gente compartilhava muitas informações. E aí a gente também se tornou juntos expert em finanças, impostos, controladoria, FP&A. E aí a minha área, a gente sabe, né, a área de finanças é uma área muito densa, né, em termos de matéria técnica. Então, normalmente é um tema que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas ele é necessário, né? E aí, qual que era o meu papel, né, como executivo financeiro? Meu papel como executivo financeiro era trazer visibilidade da importância de finanças dentro das áreas de negócio, né? Seja a área de vendas, compras, operações, marketing. E eu diria assim, os excelentes financeiros, eles dão o primeiro passo. Então, eles vão atrás da área de negócio para viabilizar melhores negócios, né? Então, às vezes, a área de negócio não sabe se dá para fazer alguma coisa porque não conhece. E se nós não estamos presentes lá com eles, acaba não fazendo o que precisa ser feito. Então, eu sempre trabalhei de uma forma muito proativa, né, com as áreas de negócio, e isso me trouxe excelentes resultados e grandes ganhos, para as empresas que eu passei. Minha última formação é de conselheiro consultivo, então, além de tudo que eu já fiz e tudo que eu sei fazer da minha história aí de 25 anos, né, de carreira profissional, agora eu também sou formado em conselheiro, então sou conselheiro de empresas, então ajudo aí com a minha bagagem, não só técnica, mas de vivências, né, na experiência prática, como que eu posso ajudar as companhias, tá bom? Então esse é um pouquinho aí do Gustavo, para vocês saberem o que que eu faço. Show de bola, Gustavo. É isso aí. A gente acredita muito, né, que a contabilidade, a parte tributária, ainda mais agora com a reforma, a gente precisa de muito capital humano, né? E isso tudo somado à tecnologia. Então, por isso que a gente ficou muito feliz aí com essa oportunidade de estar junto com a OME aqui hoje, porque uma coisa soma a outra e aí gera
resultados exponenciais para as empresas, né? A gente, depois ao final, a gente vai deixar aí os nossos contatos, né, para todos os participantes poder conhecer um pouquinho mais da gente, bater um papo, enfim. A gente deixa aqui um recado também, né? Para que todos fiquem até o final, porque o conteúdo é rico, o conteúdo é uma, como se diz, ele foi estruturado para que você aprenda do começo ao fim, né? Conforme eu estava divulgando ali que o Luciano mandou para a gente uma pílula do que ele ia trazer, que é muito valioso. Eu estou aqui com papel e caneta para poder anotar e aprender e depois a gente poder compartilhar isso e pôr na prática, né? Não só isso. E tem mais algum motivo ali, Gustavo, para a gente poder ficar até o final? Ó, a gente não ia falar, mas quem ficar até o final vai ganhar um presente. Aliás, vai ganhar dois presentes, né? Mas tem que ficar até o final porque lá vocês vão ter a possibilidade de acessar o QR Code para acessar o presente de vocês. E olha, é uma exclusividade para esse grupo, né, Cleiton? Já é aqui nosso terceiro evento, mas é a primeira vez que a gente disponibiliza esse presente aí para os nossos convidados. Sensacional, mas chega de enrolação, né? Isso aí, Lu- vamos passar a bola para quem veio ensinar bastante coisa importante aí para nós hoje. Luciano ele tá com ansiedade para começar e eu também tô mais ansioso ainda para escutar ele. Luciano, tá com você a bola, cara. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Estamos te Sim, meu ouvindo. amigo. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Cleiton, Gustavo. Espero ser útil e poder contribuir um pouquinho sobre esse tema tão relevante que tem tomado conta ali do cenário empresarial nos últimos meses e vai tomar conta pelos próximos anos ainda, né? Eu vou compartilhar um material aqui com vocês. Só um segundinho. Vocês estão vendo? Ok. Perfeito. Gente, eu vou olhar de lado, tá? Tô com dois monitores aqui, então eu não vou conseguir ver chat, essas coisas. Mas se alguém quiser, pode me perguntar. Nós vamos falar hoje sobre os impactos da reforma tributária, tá? E quem não conhece, não sabe, a reforma tributária começou muito antes do que se fala. Começou lá em 1987, quando estava falando da Constituição. Em 88 nós tivemos a Constituição brasileira, né? E em 87, o IPEA já falava sobre a reforma tributária, sobre a necessidade de fazer mudanças na forma como se tributa no Brasil. Mas por N questões municipais, perdas, resistências do Estado, isso acabou não avançando. Em 95, no governo FHC, essa pauta foi retomada, mas também por conflitos internos, nacionais, e também pela crise da Ásia, da Rússia e N outros problemas políticos ali, acabou ficando parado. Teve ali uma aprovação em 99, mas no final foi arquivado. Em 2008, no governo Lula, retomou-se a conversa ali sobre a ideia de um IVA federal, substituindo os 5 tributos, mas por uma questão de resistência de São Paulo e Minas, também foi parado novamente o processo. E aí teve lá a crise de 2008, que abalou não só o Brasil, mas N países, né? Pouca coalizão para poder fazer isso daí ir à frente e acabou não avançando novamente. Em 2019, surgiram duas PECs, uma do Senado e a outra da Câmara, né, com a ideia de criar uma unificação dos tributos, que seria só o IBS. Só que, de novo, por disputas federais ali, estaduais, por pressão de vários setores da economia e também pelo Covid, isso voltou a parar. Só lá em 2023 foi ganhar um fôlego novamente e avançar no processo. Em 2023, tivemos uma aprovação histórica, né? Ah, Foi criado efetivamente ali o IVA dual, onde ele uniu os 5 tributos e formou o IBS,
e fez a criação também do CBS, né, com os tributos federais. E tivemos ali o imposto seletivo também. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Gente, isso daí foi uma questão que levou 35 anos a ser aprovado. Então não é nada que surgiu recentemente, não é nada que veio de agora. Tem muito tempo que isso daí vem sendo discutido, debatido em diversas esferas. Em 2025, tivemos a regulamentação. Então, a LC 214 de 2025 trouxe as normas gerais sobre o funcionamento da CDS e da IDS. E a PLP 108 de 24 criou o comitê gestor, que vai ser responsável por organizar isso daí e por gerir os fundos que serão gerados. Já em 2025, foi feita a integração da nota fiscal de serviço, o SERPRO, que entrou em vigor agora dia 1º, né? Então, dia 1º de janeiro de 26, tivemos ali a nota fiscal de serviço, que é o primeiro passo para a efetivação da reforma tributária. E é claro que os próximos passos aí estão relacionados a todo o detalhamento das normas e que isso está acontecendo ao longo do tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Pascoal, eu sou empreendedor na área de tecnologia desde 99, sou CEO da X3 Tecnologia e diretor da UMIA São José do Rio Preto. Analista de sistemas de formação, engenheiro civil de formação também, sou pós-graduado em MBA em gestão estratégica e marketing de negócios e pós-graduado em engenharia de segurança. Eu coloquei graduando ali porque quando eu montei o slide eu estava fazendo. Agora eu já graduei também. Reforma tributária, né? Por que a reforma é tão necessária? Vamos falar a verdade? Nós empreendedores, e eu falo nós porque eu creio que todos aqui na sala somos empreendedores, a gente enxerga a reforma não, né? Nós enxergamos a tributação no Brasil como um carro desgovernado na descida, sem freio, com motor falhando, né? Ou seja, um caos. É isso que a Luciano, gente enxerga no posso te Brasil. interromper um segundo? O Claro, seu microfone está bastante abafado para nós. deixa É, eu ver se melhora. Vê se melhorou, Cleiton. Ou, desculpa, Gustavo. continua igual. Aqui parece que tem um feltro em cima da tua voz. Não sei se tem como mexer um Deixa eu tentar pouquinho. colocar ele mais longe, ver se melhorou. Tá um pouquinho melhor, né, Cleiton? Perfeito, gente. Beleza, Isso, deu vamos uma lá. Se ver que não melhoradinha. melhora, eu tento pegar outro. Vamos lá então. Então, esse é o cenário que nós encontramos no Brasil hoje, né, de um carro desgovernado. O que acontece? O sistema atual brasileiro ele é extremamente confuso e difícil de operar. Não à toa, desde a Constituição de 88, nós temos mais de 5 milhões e 800 mil normas que definem as regras tributárias. É humanamente impossível alguém gerir tudo isso daí de uma maneira correta. O processo burocrático consome tempo e dinheiro das operações. É fato que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo em questões fiscais. E isso onera o empresariado brasileiro. Temos a questão ali do imposto sobre o imposto, que encarece as operações, e o pior de todos, na minha opinião, é a insegurança jurídica. Porque vamos concordar, gente, querer fazer o certo no Brasil é algo extremamente complicado. Você trabalhar sobre 5 milhões e 800 mil normas e, pasmem, por dia surgem 800 novas mudanças fiscais. Não é fácil. Então, querer fazer o certo é algo quase insano. Mas qual é a sensação que nós temos agora, em janeiro, fevereiro de 2026? Alguém aqui já fez uma reforma de casa? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado em algum momento por uma reforma da casa, né? Que é você morar dentro de um imóvel que está passando por uma reforma. E é isso que a gente está vivendo agora, a reforma tributária. Nós moramos dentro desse imóvel, que é a tributação brasileira, e estamos mudando. E eu não quero falar algo ruim, não, mas essa reforma vai durar 7 anos. Então, durante 7 anos, a nossa casa ali vai ter muita poeira, muita bagunça, muito quebra-quebra, para a gente poder trabalhar e conviver com o novo e o velho ao mesmo tempo.
A reforma tributária, ela já é uma realidade, tá? Ela já está acontecendo. Por quê? Tivemos um alinhamento político muito forte nos últimos anos, como eu disse, ali desde 2023 tivemos um alinhamento para que houvesse essa aprovação e a criação de todo esse processo. Tivemos ali um cronograma estabelecido já para a execução da reforma, nós vamos falar dele daqui a pouquinho também, e uma regulamentação que está avançando muito rápido. Todo o processo de regulamentação está acontecendo de uma forma muito célere dentro do Brasil. Isso chega a ser até estranho para nós, né? A gente está acostumado em criar uma lei. Ah, não, prorroga, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E a reforma não está acontecendo isso. Ela literalmente está acontecendo e saindo do papel. Mas o que é a reforma, no final das contas? É uma mudança profunda no sistema tributário de consumo. Tá? Ela vai trazer redução da complexidade ao longo prazo. E notem que eu deixei complexidade e longo prazo em destaque, porque é isso que nós teremos de mudança. E ela vai trazer com muita força o fim da informalidade. Vocês vão ver que ao longo aqui da nossa conversa, em vários momentos eu vou falar sobre essa questão da informalidade, que é algo que tende a acabar. A reforma ela criou ali o CBS e o IBS, né? Então nós tivemos ali o fim de alguns impostos e o nascimento de outros. Na verdade, uma junção que resultou no IVA dual. E por que dual? Aqui no Brasil nós temos algumas particularidades, temos mais de 5 mil municípios, 26 estados mais o Distrito Federal, e isso cria uma série de dificuldades, então foi necessário para que houvesse a aprovação esse IVA dual, parte estados e municípios e parte federação, para que as coisas pudessem avançar. No fim, é tudo a mesma coisa, porque são impostos gêmeos, né? Basicamente, todas as regras que valem para um valem para o outro também, mas é uma questão de separação e entendimento. O IPI, no primeiro momento, ele seria extinto. Porém, depois de muitas discussões, ficou claro que a extinção do IPI prejudicaria muito a Zona Franca de Manaus, que é uma região do Brasil, por questões geográficas, é extremamente complicado você avançar a economia dessa região. Então, para que fosse viável a continuidade da Zona Franca de Manaus, foi colocado ali o IPI. Ele foi mantido em algumas operações. Além disso, nós tivemos a entrada do IS, que é o imposto seletivo, ou o imposto do pecado, como ele vem sendo chamado. Na verdade, o IS ele já existe dentro do IPI na nossa situação atual. Tá? Só que ele ganhou ali uma separação por questão de nomenclatura e também por atribuições. Mas no fim ele não acaba sendo nada novo. E como é que ficou o cronograma da reforma? Bom, em 2026 nós iniciamos aqui o processo, nós estamos nesse momento aqui com a criação e os testes operacionais do CBS e do IBS. Em 27 vai acontecer a extinção do PIS e do COFINS, né, e a implementação do imposto seletivo, e já vamos começar os testes com o split payment, tá? Também falaremos um pouquinho sobre isso. E para quem é do Simples Nacional, já começa a valer a opção pelo regime regular, que é um novo modelo ali que está surgindo para ser trabalhado. Em 28, teremos a estabilização do novo sistema tributário. Os ajustes operacionais pelo fiscus ainda tendem a ocorrer nesse período e a implementação efetiva do split payment. 29 a 32 vai entrar a cobrança do IBS e teremos a transição gradual, ou seja, conforme o imposto sobe, o ICMS e o ISS baixam até que ocorra a substituição plena no final de 2032 e 33 teremos ali o novo modelo totalmente implantado. Mas no frigir dos ovos, reforma tributária é sobre gestão. A reforma tributária não é sobre carga de impostos, ela não é sobre normas de impostos, ela é sobre gestão, é sobre como você vai operar a tua empresa. E aí nós temos algumas coisas que precisam ser levadas à tona.
Temos ali alguns desafios a curto prazo e alguns benefícios a longo prazo. No curto prazo, nós temos setores que antes eram beneficiados e que sofreram muito com a entrada da reforma. Um caso, por exemplo, é o setor de serviços, né, que hoje paga uma alíquota, mas com a entrada da reforma isso daí vai mudar drasticamente. Teremos também dois cenários fiscais até 2033. Então, gente, são 7 anos ali convivendo com a casa em reforma, mudando tudo e tendo que trabalhar com esses dois cenários. Os empresários vão ter que entender nesse período que muitos preços, contratos, processos, eles terão que passar por revisão. Esse talvez seja um dos principais recados nesse momento, né? É olhar para a tua casa, olhar para o teu negócio e ver tudo que precisa ser revisto. Não poderia ser diferente, mas durante todo o processo da reforma, a nossa insegurança jurídica vai ser gigantesca. Se ela já era difícil um modelo tributário, imagina conviver com dois modelos, né, até que ocorra a transição total. E a adoção de sistemas preparados para que toda essa mecânica, esse processo, ocorra de uma forma tranquila. Mas nem tudo é tão ruim assim. A longo prazo, a gente tende a ter ali uma simplificação dos processos, uma base ampla de incidência, né? Fim de incentivos na origem, o que tende a melhorar muita coisa para os empresários, e uma redução da insegurança jurídica, né? Isso vai ser fundamental para que as empresas possam ter ali um ganho de fôlego. Mas como é que funciona na prática isso daí, né? Todo mundo fala de reforma, 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 mas e na prática, como é que isso funciona? Bom, primeiro que eu vou usar aqui uma alíquota de 28%, que é uma alíquota teste, tá? Que o governo está falando que vai girar nessa casa dos 28 ali, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fala-se muito em 28. E vamos trazer um exemplo prático. Vamos pegar um produtor de algodão que produz lá, né, que planta seu algodão e vende a R$ 60 esse algodão. Na hora que eu aplico o CBS e o IBS nos 28%, eu tenho lá um imposto de R$ 16,80 e somando com o valor de venda do algodão são R$ 76,80. A primeira coisa que fica claro aqui é que o imposto passa a ser por fora e não mais por dentro, como nós estamos acostumados. Hoje o empresário está acostumado em falar o seguinte: olha, meu produto custa R$ 100, né? Depois o empresário vai lá, deduz os impostos, paga a guia e pronto. Agora não. Agora nós vamos ter o nosso valor de venda e o imposto é por fora. Então, na hora de compor o preço, nós já temos essa mudança. Então, R$ 16,80 de imposto. Ele vende esse algodão para a indústria. A indústria paga R$ 76,80, né? Que é o preço cheio sobre o algodão, coloca ali sua margem, então ela vai vender por R$ 100 mais impostos, né, que vai para 128 o preço final. E ela pode se creditar, né, do imposto que foi pago lá pelo produtor. Notem que aqui, né, eu estou pegando os 28 que a indústria está pagando e estou creditando 16,80 que o produtor pagou. Ou seja, a carga efetiva da indústria vai ser de R$ 11,20. Na hora que ela passa esse produto, né, que ela vende esse tecido aí para o lojista então paga os 128, que é o valor cheio final, e também coloca lá sua margem, então ele vai vender por R$ 200 mais os seus impostos. Então vai para 256 no preço final. E novamente aquela continha inversa, né? Então ele vai pegar os 56 que ele pagou de imposto e vai deduzir os 28 pagos anteriormente, que foram 16,80 do produtor e 11,20 da indústria, né? Ou seja, efetivamente o tributo dele vai ser de R$ 28 no final. Então, notem que teve uma mudança na forma da gente tributar e, ao mesmo tempo, até uma facilidade no processo. Atrelado a isso, nós teremos o split payment, né? Split payment, o que ele vai fazer? Ele vai
pegar a parte do imposto e já vai deduzir direto no momento do recebimento. Então, um exemplo bem prático sobre isso, hoje, quando nós temos uma guia para pagar, então eu vou lá, emito uma nota, daqui X dias o meu contador me manda a guia, eu vou lá e pago essa guia, ou eu prorrogo essa guia, deixo para depois, deixo por uma negociação futura, enfim, essa guia fica lá, né? Com o split payment, isso daí não vai poder acontecer. A partir do momento em que eu emito uma nota, né, eu automaticamente emito um documento, seja lá um boleto, um QR Code Pix, alguma coisa, atrelado a essa nota fiscal, e a hora que o cliente paga essa nota ou esse boleto, automaticamente é feita a divisão do que é imposto, que vai para o governo, e do que é líquido, que vai para a empresa, né? Então, a separação ela já é automática, eu não tenho como jogar lá para frente o meu imposto. E isso é um fator de atenção, porque é aqui que a gente começa a falar sobre o caixa da empresa. Eu não posso mais usar aquele dinheiro que eu usava até o momento, que era do imposto, como capital de giro, né? Porque ele já vai ser retirado nesse momento, no momento ideal. Fala, Gustavo. Aqui, Luciano, eu acho que é interessante a gente colaborar até com você, né, com a nossa experiência e o que você mencionou no início da tua apresentação, né, que é a tendência à redução da sonegação tributária, né? Então, eu acho que essa parte da reforma tributária relacionada ao split payment, ela vai, de fato, fazer com que os contribuintes paguem os impostos, porque ele não vai mais ter opção de não pagar ou prorrogar, ou, eu não vou emitir a nota e vou deixar de pagar, né? Como a dedução dos impostos vai acontecer na ponta financeira, ou seja, lá nas instituições financeiras, ele não vai mais ter a faculdade de pagar, ele vai ter que pagar, né? E aí Exatamente. inicia-se todo um processo da Receita Federal de falar, essa empresa emitiu a nota porque o imposto está retido. Emitiu. Mas para esse produto vendido, eu não estou enxergando aqui na ponta original a aquisição. O que que você vendeu se você não teve compra? E aí Exato. inicia-se todo um processo aí de fiscalização, né, da cadeia de operação comercial, correto? É isso mesmo, Gustavo, muito bem falado. Essa luz amarela que começa a acender, ela vai começar a gerar alertas para o governo e criar pontos de atenção. E é por isso que nós falamos lá no início sobre o fim da informalidade, né? A partir do momento que o meu imposto é pago já na, na, na ponta financeira, eu não tenho como sonegar, né? E obrigatoriamente, um boleto, uma nota, qualquer meio de pagamento, ele obrigatoriamente tem que estar atrelado a um documento fiscal. Eu não consigo fazer a separação desse processo. E isso vai ser muito sério a partir de agora, principalmente a partir do ano que vem, que já começam-se as operações efetivas. Um ponto de atenção importante, opa, cadê? É que numa pesquisa feita pelo IOD, 67% dos empresários não prevêem impacto nos seus negócios. Gente, isso é muito sério. Porque a partir do momento que a reforma tributária vai mexer diretamente no fluxo de caixa de uma empresa e 67% dos empresários não estão prevendo mudanças no seu negócio, ou eles não entenderam o que está realmente acontecendo, né? Não estão nem aí para o que está acontecendo, ou estão com muito dinheiro sobrando em caixa, né? Eu gostaria muito de acreditar que eles estão com muito dinheiro sobrando em caixa, mas eu acho que não é essa a realidade, né? Eu acho que não estão atentos ao que está acontecendo. 75% dos empresários ainda não discutiu com o seu contador sobre a reforma tributária. E, pasmem, uma boa fatia desses 75% nem sabe do que é a reforma tributária. Um outro ponto importante é que em 2025 nós tivemos um crescimento da economia de apenas 1,2%. Isso é muito baixo. E a hora que eu olho nos dois números anteriores e vejo que 67% acha que não vai ter impacto e 75% não falou com o seu contador, isso é preocupante, né?
Isso me leva a crer até que o número que eu vou enxergar no final de 2026 seja menor do que esse 1,2. Mas uma luz no fim do túnel, e isso talvez nos dê um alento ali, um agrado, é que uma fatia desses empresários pensam em buscar ali uma contabilidade consultiva, em buscar algo para melhorar a gestão da sua empresa, né? Então, no pior dos cenários, a gente ainda tem uma galera ali que está olhando e está falando, poxa, acho que dá para melhorar a minha empresa. É isso que E você está falando, é novamente, um fato mesmo, Luciano. Inclusive, essa semana eu estive lá no evento dos conselheiros e eu até palestrei por alguns minutos ali sobre finanças e reforma em geral. E eles não têm noção, assim, vou deixar para depois. E você, como técnico, né, também na área de tecnologia, sabe que se eu não incluir o campo tributário na nota fiscal, eu não vou emitir as notas, né? exato. Aí eu levantei esse alerta para eles, eu falei, ó, ok, você não está tão preocupado, acho que não te afeta, mas você sabe que se você não adequar a tua emissão de nota fiscal e considerar os campos novos dos novos tributos, você não vai conseguir emitir as notas. Aí eles ficaram até meio assustados, né? E de fato eu acredito que essa seja uma realidade da maioria, né? Sim, E por isso que infelizmente, eventos Gustavo. como esse facilitam, né, a disseminação do conhecimento. Exato, isso realmente é verdade. E Essa novamente, pesquisa, oi, perdão? só um comentário, né? Essa pesquisa, ela traz dados ali que de fato assustam, né? Porque a gente que está no dia a dia, a gente vê esse número, mas eu acredito que a maioria não tem a noção do impacto mesmo, né? Eu E creio que na posição, na sua e na do Gustavo, Cleiton, vocês sintam esse número na pele, né? exatamente. Porque vocês sentem ali a dificuldade em levar essa informação adiante, né? E muitos empresários eles costumam tapar a visão ali porque eles estão com tantos problemas, como você mostrou ali, ó. Crescimento do mercado, 1,2%, né? Então, tá tendo tanto problema de demanda que às vezes o empresário ele fica preocupado ali com o crescimento de vendas, produto, cliente, mas ele não sabe o impacto que vai ter, como o Gustavo falou ali, de uma simples emissão de nota fiscal, o tanto de multa e complexidade que vai aumentar, principalmente em 27. E 27 está aí já, porque quando virar a Sim, chave principalmente o empresário do simples, que é a maioria, né? Quantidade de CNPJs é muito grande. Se ele não se preparar agora nessa reta final de 26, né? Começando essa reta final, quando eu falo agora já final do segundo semestre, começo de fato do segundo semestre, começo do final do primeiro semestre, começo do segundo, se ele não se preparar, principalmente com organização, sistemas, quando virar a chave, vai ser cruel, vai ser complicado. Então, obrigado aí por esses dados. com certeza. E como eu mencionei antes, gente, a reforma, ela não é sobre imposto, ela é sobre gestão. É sobre o que está acontecendo dentro de casa, é ali que vai mudar, né? E eu tenho aqui quatro pilares que são extremamente relevantes para a gente poder fazer uma análise interna. O primeiro pilar deles é a gestão financeira. O segundo é a gestão de dados, tá? A gestão de compras e a gestão de conformidade fiscal. Esses quatro pilares, eles são extremamente relevantes e vão fazer toda a diferença no teu dia a dia. Depois, no final, eu vou deixar o QR Code na tela também. Quem quiser fazer o download do checklist, pode ficar à vontade. Falando da gestão financeira, a primeira coisa que o empresário tem que ter é ali o fluxo de caixa, muito bem organizado e muito bem pensado. Porque, olha, lá no exemplo que eu dei, se a gente não usa o imposto hoje como uma muleta de capital de giro, eu não vou conseguir mais fazer isso, porque eu não vou ter mais esse capital de giro, o dinheiro já vai sair na minha conta naquele momento. Eu vou ter que ter um DRE muito bem estruturado para poder entender como está a minha empresa, o que está acontecendo com ela nesse momento, o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Tá? Então não adianta ficar, daqui um mês eu vou chamar meu contador e vou pedir a DRE para ele. Cara, não vai dar. Daqui um mês a vaca já foi pro buraco
você não vai conseguir mais recuperar teu processo. Você tem que olhar todo dia o teu DRE. Você tem que ter uma visão clara do que está acontecendo na tua empresa diariamente, olhando ali DRE e fluxo de caixa. Avaliar os prazos de investimentos com seus fornecedores. Vocês têm noção que talvez um dos principais pilares seja conversar com os fornecedores? Esse talvez seja um dos principais pontos, né? Quem é meu fornecedor? Como é que ele me entrega? Como é que ele gera os créditos dele? Quem é meu cliente? Como é que eu entrego para ele? Como é que eu passo crédito para o meu cliente? Isso vai fazer total diferença no teu dia a dia. E construir um plano financeiro sólido, baseado nos impactos que a reforma vai trazer para o teu negócio. Lembrando que para cada nicho de negócio, nós temos impactos diferentes, né? Se eu sou uma indústria que estou ali no lucro real, no lucro presumido, talvez o meu impacto não seja tão grande quanto se eu for do Simples Nacional. Ou se eu for um prestador de serviço, né? Olha a diferença. Hoje um prestador de serviço paga uma alíquota ali na casa dos seus 10, 11%, ele vai para 28%. Será que isso vai fazer diferença no fluxo de caixa? Eu acredito que vá. Será que isso vai fazer diferença na hora de precificar o produto para o teu cliente? Eu acho que vai. Então é necessário pensar com muita seriedade nesses pontos. A gestão de dados, né? É necessário sim ter um sistema de gestão muito bom implementado. Ah, Luciano, hoje eu tenho uma planilha aqui que só falta fazer chover. Fala, legal, ela só falta fazer chover, mas ela não vai conseguir te dar a estrutura que você precisa, tá? A gente costuma brincar que você pode ter um sistema e algo sabor sistema. Aí você pode escolher. Se você quer uma planilha sabor sistema para talvez ali dar uma adoçada no teu negócio, ou se você quer um sistema que realmente funcione e que coloque o teu negócio à frente. E é óbvio, né? Eu tenho que alimentar. Não adianta nada ter uma Ferrari se eu não sei dirigir, não adianta ter um avião se eu não sei pilotar. Eu tenho que alimentar corretamente, tenho que colocar as coisas da forma correta para que o sistema funcione. Preciso definir muito claramente quais são os KPIs para o meu negócio. Ali atrás eu já falei sobre dois, né? Que é o fluxo de caixa e o DRE. Mas e os outros? Quais são os outros KPIs que para o meu nicho de negócio são importantes? Preciso ter isso com clareza. E automatizar o máximo de processos possíveis. Lembra que nós vamos passar 7 anos convivendo com duas regras. Então, quanto menos processos repetitivos eu tiver, melhor eu vou conseguir operar, melhores serão minhas margens e maior vai ser minha segurança processual. Então, eu preciso também dessa automação. E também preciso tomar decisões com base em dados confiáveis, né? Não adianta tomar decisão com base no achômetro ou com base no que eu vi na internet ou do que o meu vizinho está fazendo. Um ponto importante é que muito empresário toma decisão hoje porque ele olha para a empresa do lado, que é do mesmo segmento, e fala: Ah, o fulano fez isso, deu certo, vou fazer também. Não é assim que vai funcionar. Cada empresa tem a sua estrutura, cada empresa tem as suas amarrações, suas raízes, cada uma tem que tomar a decisão baseada nos seus dados e não com base no achômetro do vizinho. Então, isso é um ponto muito importante. Preciso pensar também na minha gestão de compras e vendas, né? Eu falei agora há pouco, né? Olhar ali para os meus fornecedores, né? Ver meus contratos, ver meus prazos. Será que esse fornecedor vai me dar crédito? Será que esse fornecedor é realmente confiável ao ponto de pagar aquele crédito? Porque se ele não pagar, eu não me acredito, né? E aí, se eu não me acreditar, a hora que eu for passar lá para frente, o meu custo vai estar maior. Como é que eu faço? Vai mexer totalmente na minha precificação. Então, eu tenho que olhar com muita clareza a minha cadeia de fornecedores para avaliar os impactos da minha operação. E pode sim, seja necessário trocar fornecedor no meio do caminho, tá? Isso já está acontecendo, inclusive. Se nós pegarmos ali as grandes empresas, você está aqui Coca-Cola, Klabin e N outras ali gigantes do mercado, eles já estão há 2 anos olhando para o cenário de fornecedores deles e entendendo as mecânicas para eles poderem trabalhar. Quando estava aprovando a reforma lá atrás, eles já estavam se preparando. Por quê? Porque eles sabem que tudo isso vai fazer uma grande diferença no negócio deles. Eu preciso identificar os impactos dos meus créditos. Dependendo do meu fornecedor e do meu cliente, a situação pode mudar.
Então, eu preciso saber de onde eu estou comprando e para quem eu estou vendendo, né? E avaliar minhas margens, né? Como eu disse lá atrás, um prestador de serviço vai ter uma mudança gigantesca. E os outros setores também, mas então é necessário avaliar ali suas margens para ver onde é que você tem que trabalhar, como você vai precificar teu produto e como isso vai acontecer. Como eu acabei de falar, a questão da precificação é extremamente relevante. Vamos pegar aqui uma situação hipotética, de novo ali usando os 28%. Vamos olhar para uma indústria, né? Antes da reforma tributária, então o nosso cenário ali é até 2025. Eu tinha lá uma nota fiscal no valor de 1.478, colocava meus impostos ali, fazia uma carga de mais ou menos R$ 478, a minha receita bruta era de 1.000. Supondo que meu custo de operação era de 800, sobrou 200 na minha conta, né? Beleza, bacana. Mas e com a reforma, como é que isso vai ficar? A mesma indústria, se ela quiser manter a mesma margem dos R$ 200, olha aqui como é que ficou a carga tributária dela. Gente, isso daqui é lá em 33, tá? Lá em 2033 esse valor. Mas já estamos olhando para ele, ó. De 1.478, a mesma indústria passou a vender por 1.280. Fez ali as deduções de impostos, a mesma custo de operação, 200 de lucro. Vocês perceberam como, para uma indústria, né, numa determinada situação, ela conseguiu até reduzir o preço dela? Ela poderia até ter uma margem melhor, se fosse o caso. Mas vamos olhar um outro exemplo? Vamos pegar aqui o meu amigo de serviços. Antes da reforma, então até 2025, né? R$ 1.094 de nota fiscal, 94 de PIS, COFINS e ISS. Minha margem total aqui ficou em R$ 1.000, custo de operação 800, sobrou 200 na conta. Vamos colocar o mesmo exemplo, sobrando R$ 200 depois da reforma. Olha para quanto foi o meu serviço. Aquele serviço que eu podia cobrar 1.094 para ter 200 de lucro, eu vou ter que cobrar 1.280 para ter os mesmos 200 de lucro. Vocês perceberam a diferença do processo? Aqui eu estou falando de uma indústria que teve a possibilidade de reduzir o custo dela, né, o valor final dela, para uma empresa de serviços que vai ter que aumentar o valor de serviço para poder ter a mesma margem. Então, duas empresas diferentes no mesmo cenário lá no futuro. Temos uma mudança gigantesca. Então, é necessário sim olhar com atenção para a reforma, é necessário sim olhar para os seus custos, para a tua operação, para os seus processos. E o resíduo tributário, né? Que bagunça é essa? O resíduo tributário, tá? Ele funciona da seguinte forma: vamos pegar uma empresa do Simples Nacional vendendo para uma empresa do regime regular, né? Que é a nova modalidade que vai surgir a partir de janeiro do ano que vem. Então, supondo ali que ela comprou por 1.280, então ela teve 280 de tributos, vendeu por 2.000, tá? Ali, os seus tributos foi de 200, olha aqui que ele já não foi mais de 28%. Por quê? Porque eu estou no Simples Nacional. Então, a minha alíquota, nós estamos estimando ali que vai ficar na casa dos 10%. A minha margem ficou em 720, a hora que eu subtraio lá dos 1.280. O meu adquirente, então, quem comprou o meu produto, pagou 2.200, que foi os 2.000 mais os impostos, 2.200. Conseguiu se creditar de 200, que foi o imposto que eu, Simples Nacional, paguei. Ficou com o líquido lá final de 2.000 para ele poder trabalhar dali para frente. Notem que nós temos um resíduo tributário de R$ 280, que é aquele lá da ponta, lá do início. E por que que tem esse resíduo? Porque aqui no Ano Simples Nacional, eu não passei toda a margem de contribuição para frente, eu não passei todo o imposto para frente. E automaticamente eu não posso me creditar desse imposto. Então, eu paguei por ele, né, porque lá atrás eu tive que comprar de alguém que tinha esse imposto, só que eu não consegui repassar.
então ficou um resíduo aqui perdido. Eu vou usar aqui um exemplo similar, só que agora ah, de uma empresa do Simples Nacional do regime regular, vendendo para uma outra empresa também do regime regular. Mesma situação. Comprou por 1.280, os 280 lá de impostos, então 28%. Vendeu por 2.000, tá? Ou seja, 28% são 560, minha margem de 1.000. O meu adquirente pagou 2.560, conseguiu se creditar de 560 porque eu estou no regime regular, então eu também passei os 28%, ele se creditou, e sobrou um líquido aqui para mim de R$ 2.000 novamente, né? Ou seja, a margem de 280, ela já veio para o meu fornecedor, né? Por quê? Eu consegui passar isso daí, eu não tive resíduo. Então eu consegui transferir esse crédito para frente. Então notem essa diferença, que isso muda totalmente o cenário, né? De quem é do simples para quem é do simples regular, tá? Então isso já é um ponto de atenção para a gente pensar. Esse outro aqui embaixo ele só repete, então vou pular ele. Vamos falar um pouquinho aqui da conformidade. O que é a conformidade? Agora, só Ela... um ponto aqui, Oi. Luciano, que acho relevante trazer para todos, é o seguinte, né? Se vocês não conhecem esta mecânica tributária e de margem, muitas vezes você deixa de fazer negócio, né? Você fala, não vai dar margem, eu não vou fazer, porque eu não vou perder dinheiro. Aí por isso que é importante vir falar com a gente, porque nós vamos fazer um estudo para vocês e de repente mudando o regime tributário, o negócio se torna viável, né? Igual o Luciano mostrou dois cenários. No primeiro cenário, o imposto da cadeia inicial vira custo, mas se eu mudar o regime tributário, ele vira crédito. Então é uma questão de caixa, fluxo de caixa, e ele não impacta a margem. E isso eu falo com propriedade, né? Tem um cliente do e-commerce que ele está estudando vários produtos e fazendo simulações, né? Se vale a pena ou não vale determinado produto, e a depender do regime tributário não vale a pena, né? Agora, se tiver num regime tributário regular, passa a valer a pena, porque o imposto ele é creditável, né? Esse termo creditável é quando você compra, ele se torna um item, como se fosse uma antecipação de caixa, que você depois, ao apurar os seus impostos, faz a dedução deste crédito e paga somente o líquido. É isso aí, Gustavo. E o ponto importante aqui, até já coloquei aqui no slide, é a questão de você falar com o teu contador imediatamente. Exato. Porque uma coisa é o regime que você está no momento, é como você trabalha, né? Enfim, é a tua mecânica atual. Outra coisa é como é que você vai ficar ali na frente e sempre olhando não só para o seu cenário, olhando para o teu fornecedor. Ali no exemplo eu mostrei uma empresa do simples regular, então de repente você está no regular, mas o cara que está te vendendo está no simples normal. E aí? Aí você vai perder aquele crédito, porque você não pode ser creditado que ele não pagou lá atrás. Então você tem que olhar muito para a tua cadeia de fornecedores também, né? Para que escolha claramente ali seu regime, para que você adote um sistema de gestão que atenda o teu regime, isso também é importante, tá? Porque não adianta nada eu falar com o meu contador, entender, mas na hora de colocar em prática eu não conseguir operar. E o principal, garantir a conformidade fiscal do processo. Porque como o Gustavo bem falou lá atrás, se o meu fornecedor não pagar, eu vou ter problema, né? E a luz começa a acender. E a parte importante é, se acendeu para mim que não comprei o produto, ela vai começar a acender para todo mundo que está vinculado a mim. Então, acaba que um vai acendendo a luz do outro ali na frente e puxando essa ficha da receita, tá? Então, a conformidade é extremamente importante, tá? E lembre-se, seu negócio pode estar em risco, tá? Para quem não tem noção do tamanho desse problema atual, já foi gasto 1.600 bilhões. Na verdade, esse número aqui já está defasado, tá? Já foi mais do que isso, né? Para desenvolver toda a estrutura que vai cuidar da reforma tributária.
Ela é uma estrutura que ela é preparada para amortecer ali, para processar mais de 70 bilhões de documentos. É muita coisa, gente. É um volume estratosférico em termos de dados. Isso daí chega a ser 150 vezes maior do que o mecanismo que controla o Pix hoje no Brasil. E para quem acha que isso daí, de novo, ali ainda não acredita em todos esses números que nós estamos falando, vamos trazer um fato real aqui. A adoção do Pix. O Pix nasceu em 2020, né? E acreditem, em 2025, 91% das empresas operam em cima do Pix regularmente, né? Olha a curva de crescimento que nós tivemos em 5 anos, né? Então, assim, se nós estamos falando de um processo que vai durar 7 anos, né, eu acho que isso aqui é um número extremamente importante para mostrar ali toda a curva de crescimento e adoção desse processo. Hoje nós temos mais de 21 bilhões de empresas ativas usando o Pix regularmente. Tá? Não estou falando daquela empresa que faz um Pix esporádico, não, é regular, ali, ó, sistematicamente. Então, está acontecendo. Mas e a tecnologia? Para que serve a tecnologia nesse processo? Bom, a tecnologia ela vem para ajustar seus processos, aumentar a tua assertividade de dados, né? Criar uma visão mais ágil no teu processo, otimizar rotinas, evitar erros operacionais, tá? Esse talvez seja o maior recado. Se você tem uma tecnologia que realmente funciona, que integra, que faz todo o trâmite, ela vai evitar erro. E erro é o que o empresário menos pode ter a partir de agora, né? Porque se já era difícil antes, de agora para frente o nosso desafio ainda é maior, tá? O AMIE está pronto para isso? Sim, o AMIE está pronto e está trabalhando junto com a evolução da reforma. Uma coisa é fato, a reforma está acontecendo e acontecerá ao longo dos anos, então não existe nenhum sistema 100% pronto para a reforma. Não, meu sistema está pronto para a reforma daqui 7 anos. Impossível, tá? Todos os sistemas estão crescendo junto com a reforma. E o OMIA está fazendo isso, está seguindo o cronograma de acordo com as deliberações da Receita e disponibilizando tudo em tempo real e, na verdade, antes dos prazos previstos. Um dos fatos é que em janeiro nós tivemos a entrada da nota de serviços e a OMIA já estava pronta, já estava rodando a nota de serviço já fazia tempo. Nós tivemos o fim do SAT no estado de São Paulo e a adoção da NFC também já estávamos prontos. Temos ali toda a questão de cenários fiscais e inteligência fiscal também para poder rodar nos processos, que está rodando já há muito tempo já em operação. Então, sim, estamos adaptados a todos os processos e nos adaptando conforme as coisas vão surgindo. E um ponto importante é que o OMIE, mais do que um simples sistema, ele também tem uma conta digital dentro da própria plataforma, tá? Eu vou até, depois tem um vídeo, mas eu vou até passar esse vídeo aqui, vou pular ele, vou mandar ele para quem se interessar, que fala um pouco sobre todo o processo, sobre toda a integração e também sobre a plataforma digital da OMIE, sobre a conta digital, onde você faz todos os trâmites já vinculados diretamente no sistema, sem depender de conciliação bancária, arquivo de remessa, arquivo de retorno, nada disso. É tudo automatizado com poucos cliques na operação, tá? Vou, vou, vou passar aqui, vou deixar para depois. E a Esse per... inclusive, né, Luciano, acaba sendo uma pedra no sapato aí dos e-commerce, que tem um alto volume de transações, e ao usar o OMIE Cash, a conciliação do caixa, né, da conta ali corrente das empresas, ela é automática, né? Então, facilita bastante o Exatamente. processo de fechamento e análise. Exatamente. Se a gente pegar uma operação ali, Gustavo, que faz, sei lá, 10 movimentações por dia, talvez a conciliação não seja tão impactante, o empresário talvez nem sinta tanto. Mas a Exato. partir do momento em que eu tenho uma operação que faz 100, 200, 10 mil movimentações dia, e aí eu passo a não precisar mais fazer isso, né? É extremamente relevante. E o melhor de tudo,
Eu não preciso mais fazer e tenho certeza absoluta que o que foi feito está certo, né? Porque Exato. o banco está dentro do sistema e o sistema está dentro do banco. Ambos estão falando a mesma língua, tá? Mas no final das contas, ali no final do dia, a pergunta que todo mundo faz é o seguinte: quanto eu vou pagar a mais ou a menos? Tá? Eu acho que todo empresário entra em conversa com o contador, entra em rodas de discussão com outros empresários com essa pergunta na cabeça. Mas e aí? O que que eu vou pagar a mais? O que que eu vou pagar a menos? Mas na verdade não é essa a pergunta que tem que ser feita. A pergunta é: o meu modelo de negócio faz sentido nesse novo sistema? A forma como eu trabalho, a forma como eu faço a gestão do meu negócio, a forma como a minha empresa está estruturada, faz sentido? Dessa forma, eu vou ter rentabilidade? Essa eu acho que é a pergunta mais importante de todas, porque aqui você vai conseguir responder se o teu negócio vai ser lucrativo, ou melhor, se ele é lucrativo e se ele continuará sendo lucrativo, e se você vai poder ter ganhos substanciais. Porque, gente, é simples. Quem sai na frente bebe água limpa. Quem chega depois vai beber água barrenta ou talvez nem beber, né? Então, quanto mais cedo eu começo a olhar para o meu negócio, olhar para o meu modelo de gestão, converso com a minha equipe contábil, entendo como minha operação vai funcionar, mais preparado eu estou. E pode acreditar, imagina o seguinte, você tem uma indústria, o teu concorrente está vendendo lá por seus 1.478, você chega em janeiro e fala 1.280 meu produto, e ainda vou te dar crédito na operação. De quem você acha que teu cliente vai comprar? Teu ou do concorrente? É teu, é óbvio. Você está vendendo mais barato e ainda dando crédito pro cara. Agora, se você chega lá em janeiro, na mesma situação, só que inverso, o teu concorrente falar isso e você está com os 1.478, e aí você tem que baixar o preço para 1.280 e ainda não dá crédito, você perdeu dinheiro porque teve que dar desconto, não conseguiu dar crédito e ainda vai perder o cliente. Então, olha o problema que você tem na mão para resolver. Então, muda a pergunta, muda o foco e vamos falar sobre gestão. A reforma tributária não é sobre imposto, ela é sobre gestão. Nenhuma empresa vai quebrar no Brasil por causa de imposto, mas a empresa vai quebrar por falta de gestão. Podem acreditar nisso. Quem quiser falar mais um pouquinho, quem quiser bater um papo específico sobre o seu negócio, entender ali como a OMIE pode ajudar na sua operação, tem aqui o QR Code. Pode chamar a gente, lá tem todos os nossos contatos, nossos canais. Como eu mencionei lá no início, quem quiser aquele checklist, pode chamar a gente ali que nós vamos mandar o checklist também com as validações para que você faça no teu negócio, para que você sente com o seu contador e discuta o melhor cenário possível, tá bom? Gente, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Muito bom, Luciano. Parabéns aí. Muito relevante esse material, esse conhecimento. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui ao vivo, e até mesmo quem puder assistir a gravação que a gente compartilhar depois, vai ter muitos insights, vai ter dúvidas também, porque você precisa olhar para o teu negócio e entender se você vai precisar de mudar o modelo de negócio, vai precisar mudar a tributação, regime tributário, ou até mesmo se você não vai mudar, mas talvez você tenha que mudar o teu posicionamento, porque vai ter empresas que de fato ela talvez até ela não tenha ali um repasse de crédito porque ela vende para consumidor final ou é um tipo de serviço específico. Só que você vai ter que ajustar a tua precificação, você vai ter que saber negociar, você vai ter que saber conversar sobre seus contratos. Ou seja, de fato é essa visão que você trouxe aí que a reforma tributária não é sobre impostos, né? É sobre gestão. E não é uma, como se diz, uma gestão financeira. Uma gestão financeira é uma gestão de dados, é uma gestão de tecnologia, uma gestão de pessoas, gestão de contabilidade tributária, ou seja, é uma gestão empresarial completa, né? Então, Exato, Cleiton.
Muito bom, cara, muito bom. Gustavo, tem algum ponto? Tem alguém Não, que acho que é isso, pessoal. Obrigado, Luciano, aí pela participação, né? De novo, trazendo o conceito e acho que principalmente a parte tecnológica, como que ela vai trabalhar. Ou seja, acho que essa é uma das grandes dúvidas, né, que as pessoas têm, é como que eu vou implementar isso. Então, acho que aqui nós temos duas grandes competências. A nossa, técnica contábil e de impostos, e você que traz um sistema que está preparado, né? Não, igual você falou, não estou preparado para 2033, nem temos regulamentações prontas até o final da reforma. Mas nós estamos preparados do ponto de vista de sistema para o que tem disponível hoje, né? Tudo que está aprovado e regulamentado, vocês estão prontos. E à medida que Exato, forem surgindo novas deliberações, vocês também, a gente já tem experiência, né, com o MIE a atualização é muito rápida, né? Então exato. acho Até que é um um fato sistema. interessante, Gustavo, Ah, desculpa te cortar. não diga. A OMIE tem uma pessoa dentro do comitê que fala sobre a reforma tributária. Nós temos um profissional que está desde o início das discussões lá em 23, quando Ah, que já legal. começou a criar as normas, começou a criar os processos, nós temos um profissional que acompanha periodicamente tudo que está acontecendo dentro do processo. Ele ajuda, inclusive, nas discussões lá. Isso é extremamente relevante, porque nós temos a informação correta, da forma correta, então, seguimos todos os prazos conforme as normativas acontecem. Ah, legal. Isso é um ponto, é um diferencial, né? Nada Exato, melhor que estar dentro do comitê, né? exatamente. Mas vamos lá, Cleiton. Não sei se. Acho que agora você precisa voltar a nosso deck ali, né? Para Deixa eu tirar. também. A gente cumpre o que promete, né, Cleiton? Então, no começo, a gente ofereceu algo a vocês. Vamos lá. Chegou o momento aí esperado também. deixa eu só ajustar aqui. Ainda está compartilhando, Luciano. Pronto, agora sim. Bom, pessoal, vou colocar aqui também o nosso QR Code, né? Para que vocês possam tanto seguir nossas redes sociais aí e também, se precisarem falar com a gente no nosso WhatsApp, tá? É, reforço aí que aproveitem tanto o QR Code ali da OMIE quanto o nosso, porque a OMIE é uma parceira de negócios nosso. A gente mesmo aqui trabalha com a OMIE, a gente usufrui de todo esse ecossistema aí que o Luciano falou, né? Facilidades que a tecnologia traz para a gente no dia a dia. E aí eu vou deixar pro Gustavo agora contar que nós temos aí dois presentes para vocês, que vocês que acompanharam com a gente aí, vocês podem estar entrando em contato, né, com a gente para poder retirar esse presentinho aí, né, Gustavo? É isso aí, ó. Como vocês ficaram aí até o final, os dois presentes são: vocês vão ganhar uma sessão de mentoria gratuita com a gente e também vão ganhar um e-book que nós vamos entregar durante essa sessão com vocês. Tá bom? Então entre em contato aí com a gente no WhatsApp, que está o QR Code aí na tela, para agendar a sua sessão gratuita comigo e com o Clayton. E também vou deixar também um formulário ali no grupo, né, porque eu acredito que se a pessoa também preencher esse formulário, ela acaba que acelera o processo. Se você que é empresário, eu acredito que tem pouco tempo, tem muita demanda, tem muita coisa para ser feito. Então, se você preencher o formulário ali com 2 minutinhos, a gente já vai conhecer a tua empresa, já vai conhecer as dores que você tem, o que você precisa, o que você precisa resolver hoje. A gente vai entrar nessa sessão aí de 45 minutinhos, 30 minutinhos, já vamos de fato entregar o que a gente tem de melhor aqui para poder direcionar você e já sair com um plano de ação para o teu negócio específico e personalizado, tá bom? Mais uma vez, Luciano, a Aline também ali tá quietinha, mas ela que contribuiu para esse evento aí, né, acontecer, ela que
deu todo o apoio aqui para a gente, né? Então, obrigado também, Aline. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Fiquem com Deus e Obrigado, contem com nós. pessoal, pela presença. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.